Sabe aquele documento que é tipo o manual de instruções de um país, que define quem ele é e o que ele sonha em ser? Pois é, no Brasil, esse documento é a Constituição de 1988, e é exatamente sobre ela que a gente vai conversar. Vamos juntos desvendar a promessa, os pilares e a missão que ela desenhou para a nação. E olha, tudo começa aqui com essas palavras do preâmbulo. Isso aqui não é só uma formalidade, sabe? É uma baita declaração de propósito. Para entender o peso disso, a gente tem que lembrar de onde o Brasil estava vindo, de 21 anos de ditadura militar. Então, quando os constituintes escreveram instituir um Estado democrático, eles estavam, literalmente, virando uma página na história e dizendo nunca mais. Então vamos lá, vamos começar por aí, por essa grande visão. Qual foi, afinal de contas, a promessa fundamental feita ao povo brasileiro logo de cara ali no comecinho da Constituição? O preâmbulo vai muito além de leis. Ele estabelece os valores supremos da nação. A gente está falando de direitos sociais e individuais, de liberdade, segurança, desenvolvimento e igualdade. E o objetivo final, como o texto mesmo diz, é construir uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. É uma visão, uau, incrivelmente ambiciosa, né? Especialmente para um país que estava acabando de sair de um período tão sombrio de repressão. Ok, mas promessa é uma coisa, certo? Como é que essa visão tão bonita vira uma estrutura de verdade? Como ela sai do papel e se torna um governo? Bom, a resposta para isso está logo no artigo 1º. É lá que a gente encontra os pilares que sustentam tudo isso. E a base de tudo, a pedra fundamental, é essa ideia aqui, o Estado Democrático de Direito. O que isso quer dizer na prática? É algo ao mesmo tempo simples e, olha, revolucionário. Significa que ninguém, mas ninguém mesmo, está acima da lei. Nem o mais rico, nem o mais poderoso, nem o próprio governo. O poder tem regras e todo mundo tem que seguir. Ponto final. Esse é o alicerce de tudo. E esse alicerce se apoia em 5 fundamentos bem claros. Primeiro, soberania, ou seja, o Brasil é dono do seu próprio nariz. Depois, cidadania, que quer dizer que as pessoas não são só moradoras, elas participam ativamente da nação. Aí vem a dignidade da pessoa humana, que, nossa, talvez seja o mais profundo de todos. Cada pessoa, cada indivíduo tem um valor imenso. E para fechar, os valores do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político para garantir que a sociedade seja viva, diversa e dinâmica. Esses são os pilares inegociáveis. Beleza, já temos a promessa e os pilares. Mas para que tudo isso? Qual é a missão do Estado? Porque a Constituição não é só um manual de regras, não. Ela é um mapa, um plano de ação. Ela diz o que o Brasil tem que ativamente fazer para chegar lá. E claro, para garantir que o Estado cumpra essa missão, o poder não pode ficar na mão de uma pessoa só, né? Precisa ser dividido, controlado. É aí que entra o famoso artigo 2º, com a clássica separação dos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. A sacada aqui é a expressão independentes e harmônicos entre si. Ou seja, um fiscaliza o outro, mas eles também precisam trabalhar juntos pelo bem do país. É um equilíbrio delicado. E se a gente estava falando de missão, o artigo 3º é tipo a lista de tarefas oficial do Estado. E repare só no tamanho da ambição aqui. Não é só sobre administrar o país. É sobre construir uma sociedade mais justa, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades. É basicamente um plano de ação para transformar o Brasil. Bem proativo mesmo. Certo, essa é a missão dentro de casa. Mas, e lá fora? Como o Brasil deve se comportar além das suas fronteiras? Qual é a nossa diretriz nas relações com outros países? A resposta para isso está no artigo 4º. Ele funciona como a bússola moral e estratégica do Brasil nas suas relações com o resto do mundo. E os princípios que guiam o Brasil são bem diretos. Tem a independência nacional, claro, mas junto com ela, olha só, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção. E tem um tema que fica se repetindo, que é a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos. É uma mensagem clara de que a política externa do Brasil deve ser guiada por valores, por ética, e não pela força. E tem mais, dentro dessa política externa, tem um objetivo que é muito específico e bem fascinante, na verdade. A Constituição diz com todas as letras que o Brasil deve buscar ativamente a integração com os países da América Latina. O objetivo? Formar uma comunidade latino-americana de nações. Pensa bem, isso não é uma sugestão ou uma ideia, é um comando da Constituição, um mandato. Bom, a gente falou do Estado, dos valores, da estrutura, das missões. Mas fica uma pergunta no ar, né? De onde vem todo esse poder, toda essa autoridade? Para responder isso,
A gente volta lá no artigo 1º para fechar com a ideia mais fundamental de todas. E o ponto crucial é este, talvez a frase mais poderosa de toda a Constituição. Todo o poder emana do povo. Simples assim. O que significa? Que a autoridade final, a legitimidade, não vem de um governante, não vem dos militares, não vem de uma elite, vem do povo. No fim das contas, o Estado existe para servir ao povo, e não ao contrário. Olá! Hoje a gente vai mergulhar na Constituição Brasileira de 1988 para entender de verdade as garantias que protegem cada cidadão. Pensa nelas como um conjunto de escudos, sabe? Forjados para defender a nossa liberdade contra qualquer tipo de abuso de poder. Vamos descobrir juntos como esses escudos funcionam na prática. A nossa conversa parte de uma pergunta que é essencial. O que, afinal, protege o indivíduo do poder imenso do Estado? A resposta está bem no coração da nossa democracia, a Constituição. É ela que desenha aquela linha que o poder simplesmente não pode atravessar. E o nosso primeiro grande escudo é o famoso artigo 5º da Constituição. Ele é praticamente um catálogo de direitos e garantias, a verdadeira base da cidadania aqui no Brasil. E olha só, o parágrafo 1º desse artigo já chega com uma informação crucial. Esses direitos não são, sei lá, sugestões ou promessas para um futuro distante. Não, eles têm aplicação imediata. Isso quer dizer que eles podem e devem ser exigidos agora, já, sem precisar de uma outra lei para fazer eles pegarem no tranco. Ok, mas como é que isso se aplica na vida real, especialmente no direito penal? Então, a Constituição não só dá os direitos, ela também coloca limites bem claros em como o Estado pode criar e aplicar as leis criminais. E aqui a gente tem um princípio fundamental, a irretroatividade da lei penal. Parece complicado, mas é simples. Imagina que hoje sai uma nova lei que torna crime algo que não era, ou que aumenta a pena para algum crime que já existia. Essa lei não pode voltar no tempo para punir quem fez aquilo antes dela existir. A única exceção é se a nova lei for mais benéfica, mais branda. Aí sim, nesse caso, ela tem que retroagir para ajudar o réu. É uma garantia contra a surpresa e a arbitrariedade. A Constituição também define que alguns crimes são tão graves, mas tão graves, que recebem um tratamento mais duro. Essa tabela aqui ajuda a gente a ver a diferença. De um lado, crimes como racismo e ação de grupos armados são inafiançáveis e imprescritíveis, ou seja, não cabe fiança e o Estado pode processar e punir a qualquer tempo, não importa quanto tempo passou. Do outro lado, tortura, tráfico, terrorismo e os chamados crimes hediondos, eles também são inafiançáveis, mas além disso, eles não podem receber graça ou anistia, que são formas de perdão do Estado. E agora, a gente chega no princípio da pessoalidade da pena. A pena, a punição, ela não pode passar da pessoa do condenado. Por exemplo, a pena de prisão. Se a pessoa morre, a pena morre com ela. Simples assim. Mas atenção, a obrigação de reparar um dano financeiro, essa sim, pode ser cobrada dos herdeiros. Mas só até o limite do patrimônio que foi deixado de herança. A culpa criminal, essa nunca passa para frente. Agora vamos para um cenário que, claro, ninguém quer enfrentar, mas que é exatamente onde os direitos são mais cruciais do que nunca. O banco dos réus. O que a Constituição garante para uma pessoa desde o momento em que ela é acusada de um crime? Bom, aqui está um dos pilares da justiça. Ninguém é considerado culpado até que o processo termine de vez, em todas as instâncias possíveis. É o que o pessoal do direito chama de trânsito em julgado. Na prática, o que isso significa? Significa que o fardo de provar a culpa é do Estado. É a acusação que tem que apresentar as provas e não o réu que tem que provar que é inocente. É a famosa presunção de inocência. E se alguém for preso em flagrante? Aí a Constituição estabelece um roteiro claríssimo de direitos imediatos. Primeiro, a prisão tem que ser comunicada na hora a um juiz e à família da pessoa. Segundo, o direito de ficar em silêncio para não produzir provas contra si mesmo. Terceiro, assistência garantida da família e, o que é crucial, de um advogado. E por último, a pessoa tem o direito de saber quem são os responsáveis pela sua prisão. Todos esses direitos que a gente viu, eles fazem parte de uma ideia ainda maior, o devido processo legal. Os pilares são claros. Ninguém pode ser privado da sua liberdade ou dos seus bens sem um processo justo. Isso inclui ser julgado pela autoridade certa, ter o direito de se defender e de contestar cada acusação, e a garantia de que provas conseguidas de forma ilegal, tipo uma escuta telefônica sem autorização judicial, vão ser simplesmente jogadas fora do processo. Até aqui, a gente viu os direitos durante o processo. Mas e depois da condenação? A Constituição também desenha fronteiras bem claras para a punição, definindo aquilo que o Estado simplesmente não pode fazer.
E a mensagem aqui é direta, reta e poderosa. A Constituição proíbe, com todas as letras, certos tipos de pena. Então, no Brasil não existe pena de morte. A única e raríssima exceção é em caso de guerra declarada. Também são proibidas penas de caráter perpétuo, trabalhos forçados, o banimento de alguém do território nacional e, de uma forma bem ampla, qualquer pena que seja considerada cruel. Isso tudo reflete um princípio de humanidade na hora de punir. E essa humanidade é reforçada por esse artigo. Não importa qual foi o crime cometido, o Estado tem o dever de garantir a integridade física e moral de quem está preso. É um direito fundamental que não se perde junto com a liberdade. Bom, a gente já viu os escudos. Agora, vamos falar sobre as espadas. As ferramentas que a própria Constituição dá a cada cidadão para que a gente possa defender ativamente esses direitos. A ferramenta mais famosa de todas é o habeas corpus. O nome vem do latim e significa que tenhas o corpo. É uma ação judicial super rápida, feita para proteger o nosso direito de ir e vir. Então, sempre que alguém for preso de forma ilegal ou estiver na iminência de sofrer uma prisão ilegal, o habeas corpus é a ferramenta certa para pedir a um juiz que restaure essa liberdade. E o mais interessante, qualquer pessoa pode entrar com o habeas corpus. Não precisa nem de advogado. A próxima ferramenta é o habeas data, que significa que tenhas os dados. Na era da informação em que a gente vive, ele se tornou essencial. Ele garante o direito de uma pessoa saber quais informações o governo ou outras entidades públicas têm sobre ela. Se um órgão público negar acesso aos seus próprios dados, ou se for preciso corrigir uma informação que está errada lá, o habeas data é a ação correta para forçar esse acesso ou essa correção. É sobre ter soberania sobre os próprios dados. E o arsenal do cidadão não para por aí não. Tem o mandado de segurança, que protege outros direitos claros que não sejam o de ir e vir ou de acesso a dados. O mandado de injunção serve para cobrar o Congresso quando a falta de uma lei está impedindo alguém de exercer um direito. E a ação popular, que permite que qualquer cidadão atue como um fiscal do patrimônio público, podendo pedir anulação de atos que prejudiquem a coletividade. Mas pensem bem, de que adiantariam todas essas ferramentas se o acesso à justiça fosse limitado pelo dinheiro? A Constituição resolve isso de forma direta. O Estado é obrigado a oferecer advogados gratuitos por meio das defensorias públicas para quem não tem condições de pagar. É a garantia de que a justiça, de fato, é para todos. Chegando ao final da nossa análise, fica muito claro que a Constituição oferece bem mais do que uma lista de ideais bonitos. Ela entrega escudos para nossa proteção e ferramentas para nossa ação. São os mecanismos que transformam a promessa de liberdade numa realidade do dia a dia. Você já parou para pensar no que impede o Estado de simplesmente invadir uma casa, ler as suas mensagens ou proibir alguém de seguir a própria fé? Pois é, a resposta para tudo isso está num lugar só, o artigo 5º da Constituição. Ele é, na prática, o nosso escudo, aquilo que protege os nossos direitos mais básicos. Então vamos juntos decodificar o que ele realmente significa para o nosso dia a dia. E olha, tudo começa com essa promessa aqui, que é potentíssima. Isso não é só uma frase bonita, não. É o alicerce de todo o resto. Ela deixa claro que, diante da lei, não importa a nossa origem, as nossas crenças ou quem a gente é. A igualdade é o ponto de partida, é inegociável. E partindo dessa base sólida de igualdade, o artigo vai construindo 5 pilares, 5 direitos que são considerados invioláveis. Vamos dar uma olhada em cada um deles. E aqui estão eles: o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Pensa neles como se fossem as colunas mestras de um prédio, sabe? Todos os outros 78 incisos do artigo 5º são como os andares e as paredes, detalhando cada proteção. Mas tudo, absolutamente tudo, se apoia na garantia desses 5 pontos fundamentais. E, logo de cara, no primeiro inciso, a Constituição já manda o recado de forma explícita, não deixa nenhuma margem para dúvida. Ao afirmar a igualdade de gênero, isso é fundamental, né? Porque estabelece desde o comecinho que direitos e deveres valem igualmente para homens e mulheres, combatendo de frente as discriminações históricas. Ok, agora a gente vai mergulhar na nossa esfera mais íntima. Como é que a Constituição protege o nosso corpo, a nossa casa, as nossas conversas? É exatamente aqui que o artigo 5º cria barreiras bem claras para proteger cada indivíduo. Presta atenção na força dessa declaração. A proibição da tortura e de qualquer tratamento desumano é absoluta. Não tem exceção, não tem, mas
É uma linha que a lei desenha no chão para garantir a dignidade humana, um limite que nunca, em nenhuma circunstância, pode ser cruzado. É interessante ver como a Constituição protege nossos espaços de jeitos diferentes, e essa imagem aqui deixa isso bem claro. A nossa casa é um asilo inviolável, quer dizer, as regras para alguém entrar sem permissão são extremamente restritas. Já as nossas comunicações, como um telefonema, também são protegidas, claro, mas um juiz pode autorizar o acesso em casos bem específicos de investigação. É um equilíbrio delicado entre a privacidade de cada um e a segurança de todos. E não para por aí. O artigo também garante liberdades que a gente vive todo santo dia. O princípio da legalidade, que basicamente diz que ninguém é obrigado a fazer algo a não ser que a lei mande. O direito de ir e vir livremente pelo país. E, claro, a proteção da nossa intimidade e da nossa imagem. São regras que estruturam a nossa rotina e a nossa autonomia. Certo? E quanto às nossas ideias, às nossas opiniões e crenças? Essa é uma parte vital para a democracia funcionar. Vamos ver como a Constituição garante a nossa liberdade de nos expressar e de acreditar no que a gente quiser. Aqui a gente vê um balanço bem interessante. De um lado, o pensamento é livre para ser expresso, mas não dá para se esconder no anonimato. Tem que se responsabilizar pelo que foi dito. E do outro lado, se alguém se sentiu ofendido, tem o direito de resposta, na mesma proporção, e ainda pode pedir uma indenização. É a famosa liberdade com responsabilidade. Essa proteção se estende também à criatividade e à vida em comunidade. É proibida a censura para atividades artísticas e científicas. A gente tem total liberdade para criar associações com objetivos legais e também para se reunir pacificamente. São direitos que deixam a cultura e o debate público florescerem. E, claro, um pilar central, a liberdade de consciência e de crença é inviolável. Isso garante não só o direito de ter uma religião, mas também o de não ter nenhuma. O Estado é laico, então ele protege todas as formas de crença e também de descrença. Bom, agora vamos mudar um pouco o foco e falar da esfera econômica. O artigo 5º também estabelece garantias bem importantes relacionadas à propriedade, ao trabalho e à criação. Olha que interessante. O direito à propriedade é garantido, sim, mas ele vem com uma condição super importante. A propriedade precisa cumprir uma função social. O que isso quer dizer na prática? Que o direito de ter algo não é absoluto. Por exemplo, um terreno enorme no meio da cidade não pode ficar lá, abandonado, gerando problemas para a vizinhança. Ele precisa estar em harmonia com os interesses da comunidade. E quando o interesse público precisa usar uma propriedade privada, como é que fica? A desapropriação só pode acontecer se tiver um motivo muito claro, com uma indenização que seja justa, paga antes da pessoa perder a posse e, como regra, em dinheiro. É um mecanismo que tenta equilibrar o bem de todo mundo com o direito de cada um. Além disso, o artigo também assegura a liberdade de escolher a própria profissão, garante o direito de herança e a proteção da chamada propriedade intelectual, ou seja, criações, invenções, marcas, tudo isso também está protegido por lei. Para fechar, vamos analisar aquele conjunto de direitos que funciona como um verdadeiro escudo legal. São as garantias de um tratamento justo e de um processo correto para todo mundo dentro do sistema de justiça. Esse aqui é um dos princípios mais importantes do direito penal. Ninguém pode ser punido por algo que não era crime na época em que o ato aconteceu. Isso traz segurança, previsibilidade, impede punições arbitrárias e garante que todo mundo conheça as regras do jogo antes de jogar. Esse inciso é uma baita garantia de estabilidade. Basicamente, ele diz que uma lei nova não pode voltar no tempo para bagunçar o que já está consolidado. Se um direito foi adquirido ou se uma decisão da justiça se tornou final, a regra do jogo não pode mudar no meio do caminho para prejudicar quem já tinha essa situação definida. É a segurança jurídica na veia. O tribunal do júri, aquele que julga crimes contra a vida, tem garantias bem específicas, olha só. A defesa do réu tem que ser total. Os votos dos jurados são secretos, para proteger a imparcialidade deles. E a decisão que eles tomam é soberana, não pode ser alterada por um juiz. É a própria sociedade participando diretamente da justiça. E para fechar essa parte, a Constituição garante que as portas da justiça estejam sempre abertas. Qualquer ameaça a um direito pode ser levada a um juiz. É proibido criar aqueles tribunais de exceção, montados só para julgar casos específicos. E todo mundo tem o direito de petição, ou seja, de se dirigir ao poder público para defender seus direitos. No fim das contas, o que a gente tem não é só uma lista de regras. O artigo 5º é um sistema todo integrado. Um verdadeiro escudo que protege um núcleo da nossa cidadania, a nossa vida,
a nossa liberdade, as nossas crenças e a nossa dignidade.